próximo assunto é bem legal, hein, Liz? Você quer tornar o seu produto ou serviço mais atraente para o seu cliente? Isso é um tema muito interessante para o e-commerce, né? Para fazer isso, você precisa entender, antes de tudo, o que o seu cliente procura e como ele procura. Ao compreender, você consegue adequar o seu catálogo para atingir em cheio as necessidades do seu público. Para que você vença essa e outras missões, confira agora essa palestra com a gente. O tema dessa nossa palestra de agora é Ciência de Dados a favor da indústria digital. Entenda como descobrir as reais necessidades dos seus clientes. É um tema, né, Liz, que todo mundo precisa saber quando você fala de catálogo e também de interação com os consumidores. É muito importante a indústria estar por dentro dos dados, né? Com certeza, essa transformação digital já está acontecendo. Exatamente. E quem vai falar sobre isso é uma convidada formada em gestão de negócios e tecnologia da informação. Ela tem vasta experiência na área comercial e hoje é coordenadora de vendas no Olist. Seja bem-vinda, Jéssica França, coordenadora de vendas no Olist. Jéssica, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação e a palavra é toda sua. Bom dia, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem, primeiramente? Claro. Muito bom. Primeiro, é um privilégio estar participando. Agradeço muito o convite de vocês. Espero compartilhar um pouquinho aqui do que eu tenho de informações, de bagagem, e que isso possa alcançar e melhorar um pouquinho mais aí da performance das empresas que buscam essa informação. Vocês estão vendo minha tela? Já está aparecendo para vocês? Perfeito. Muito bom. Então, bom dia. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica. Como já foi dito, eu sou coordenadora aqui do time de vendas da empresa Olist. Nós trabalhamos com vendas digitais. E a ideia é a gente falar um pouquinho mais hoje, pessoal, sobre ciência de dados e como realmente isso pode nos ajudar aqui a ter tomadas de decisões mais estratégicas e mais assertivas no nosso dia a dia. Quando a gente fala um pouquinho mais de era digital, a nova era digital, principalmente pós-pandemia, a gente se depara muito com um perfil de público hoje que busca realmente a internet, né? Busca realmente entender um pouco mais do produto, onde ele está buscando fechar parceria ou buscando um produto mais de qualidade que ele precise usar. E quando a gente olha um pouquinho mais a era anterior, né, até alguns anos atrás, 10 anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso à informação quanto nós temos hoje. Então, quando a gente olha esse momento atual, evidencia o quanto a gente precisa estar por dentro das necessidades, entendendo as dores do nosso perfil, e com isso a gente consiga extrair mais assertividade. E assim a gente também consegue fazer um atendimento mais personalizado e conseguindo entender de fato as reais demandas desse nosso potencial. Deixa eu passar aqui minha apresentação. Perfeito. Bom, quando a gente olha um pouquinho mais dos impactos, né, do cenário digital nas relações de consumo, esse é um ponto muito importante porque a gente realmente consegue ver o quanto desse movimento da informação da era digital, eles nos abrangem, de fato, a entender mais das possibilidades, de entender do perfil, de entender um pouco mais das necessidades, mas ele também traz um outro lado, né, que é onde a gente consegue ver alguns pontos, talvez não tão positivos, mas que a gente precisa se adaptar hoje. Quando a gente olha atualmente para o cenário de informação, a gente vê ali um crescimento, né, um acirramento da concorrência, normalmente em vários segmentos, em vários tipos de produtos que são vendidos. A gente também entende que tem alguns canais, meios de comunicação que se expandiram para a gente conseguir chegar até o nosso consumidor final, até o público final que a gente precisa atingir. Então, isso é um alerta super importante, porque não é como nós tínhamos um pensamento no passado ao site ou um canal único de comunicação. Hoje existem vários canais de comunicação, desde redes sociais até canais como meios oficiais de reclamações também. Então, a ideia é que nós tenhamos toda essa perspectiva de uma forma abrangente e não só a gente se prenda em um único canal de comunicação. Isso aqui é um ponto super importante. E quando a gente olha um público mais diverso, atualmente a gente se depara com um público
sem limites geográficos, né? Então, um perfil a nível Brasil e como que eu vou entender desse público a nível Brasil, as particularidades das regiões ou dos costumes, ou como que esses clientes querem ser tratados. Com certeza vai ter uma particularidade diferente quando a gente se depara em cada estado, em cada cidade aí em que a gente vai atingir. E por último, com as informações num processo muito rápido de velocidade, a gente precisa se adaptar, né? Então a gente precisa estar realmente entendendo quais são, desde os primeiros canais, né, de comunicação ali, com que os clientes possam tanto colocar informações relevantes, tanto quanto dores, para que a gente consiga aprofundar mais. E com isso, de novo, né, é um passo importante, porque lá atrás nós não tínhamos tanto acesso a esse tipo de informação. E agora a gente realmente consegue ter esse tipo de acesso, o que facilita a adaptação rápida do produto, ou do atendimento, ou da forma como que é exposto essas informações hoje para o mercado. Próximo. E a dúvida, né? E o porquê que eu preciso conhecer das necessidades dos clientes, do meu cliente atualmente. Eh, Basicamente, aqui a gente vai ter tomadas de decisões mais rápidas, a gente vai ter um processo de mais assertividade, e dando um exemplo, desde um processo que eu preciso captar um número X de clientes por mês, e como que eu vou direcionar aqui as minhas ações de recursos, né? Então, desde o time de marketing, que eu consigo direcionar com uma estratégia mais apontada ali para o público que eu estou atendendo, e como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter esse mapeamento do público que eu estou atendendo hoje. Sem isso, as minhas campanhas, elas vão ter um termômetro mais diversificado. Então, com isso eu consigo de fato entender ali qual que é a campanha que eu vou direcionar, qual que é a persona que eu vou direcionar, o perfil de fato. Então, time de marketing, time de vendas, falando ali a mesma língua, com base nos dados em que a gente tem aqui de informações da nossa base de perfil. Fidelização de produto e do público, ou seja, os clientes que eu já tenho dentro da base, não é porque eu estou buscando novos clientes que eu deixo de olhar para essa informação dentro de casa. Muito pelo contrário. Aqui é como a gente vai conseguir entender as necessidades dos clientes que estão dentro de casa e como que eu fidelizo para que eles se mantenham sempre felizes e indicando para novos clientes. A ideia aqui também é usar muito desse insumo para também captar e buscar novas frentes de clientes. Desde o processo de melhoria de performance também, muito linkado ali com a etapa inicial, como que eu vou melhorar meus indicadores com base nas dores que eu estou escutando, com base nos feedbacks que eu estou coletando. E as estratégias mais assertivas aqui, retendo o meu público dentro de casa ou buscando um público em que eu preciso expandir minha base de clientes. Tem um exemplo que eu gosto de usar aqui, que nós usamos muito no List, identificação do perfil comportamental dos nossos clientes. Então, além de captar toda essa questão de informação, entendendo região, entendendo dores, entendendo aonde nós podemos entrar com melhorias, nós temos uma prática super bacana aqui, que é entender perfil comportamental para adaptar a linguagem para cada tipo de perfil. Então, nós classificamos hoje em 4 perfis comportamentais, desde um perfil mais direto, a um perfil mais relacional, a um perfil mais raciocínio lógico, e toda a nossa cadeia, desde a entrada desse potencial cliente, ela é adaptada para esse perfil de linguagem. E isso só tende a ter ganhos, tanto no processo de conversão para o ganho, depois com o processo de comunicação interna com esse cliente, e assim a gente consegue em cima de dados também. E agora vamos falar como descobrir as necessidades dos nossos clientes. Aqui eu diria que é uma das etapas mais, talvez, fáceis desse funil, quando nós olhamos, mas um primeiro ponto super relevante, importante, é coloque-se no lugar.
sem a gente se colocar no lugar, dificilmente a gente vai entender e pensar como nosso cliente. Então aqui, esse colocar-se no lugar, ele vem muito de entender, ter uma linha de raciocínio desde como, o porquê que eu vou comprar esse produto ou o porquê que eu vou comprar esse serviço, pensando muito com a necessidade, aonde eu levanto essa necessidade na etapa inicial, e após isso, muito no processo de como que é minha experiência também com essa compra, desde um processo de compra de um site ou desde um processo de compra diretamente com um vendedor, uma vendedora, como que eu, como cliente, me sentiria fazendo essa etapa de ponta a ponta, desde o processo de início até o processo de finalização. Fazer pesquisas com frequência, o feedback é um insumo mais rico que nós temos aqui também dentro de casa. Ou seja, se eu peço feedback dentro de um processo desde compra até um processo interno, quando esse cliente já está dentro de casa, eu consigo entender aonde eu posso melhorar, aonde eu tenho oportunidades de melhoria. Então, entendendo feedback e pedindo esse tipo de feedback com formulários ou com perguntas via redes sociais, interações mais dinâmicas, tornam esse processo mais leve, mais assertivo também, do que de fato pedir ali um feedback, né, de uma forma mais diretiva. Então, tornar esse processo de feedback com uma forma leve também faz toda a diferença e faz com que a gente de fato se conecte aonde de fato temos ali uma oportunidade de melhoria. E por último aqui, e não menos importante, como que a gente descobre, né, essas necessidades? É um pouquinho do que eu já trouxe aqui do feedback, mas essa escuta ativa, ela realmente precisa acontecer. Existem alguns meios hoje de reclamações, como eu trouxe, e muitas empresas acabam enxergando para um lado negativo. Ali é onde nós temos uma mina de oportunidades para entender o que, que realmente pode ser aprimorado. Dentro desse processo de feedback, nós temos também um chamado de bônus, né? O que que seria esse bônus, na verdade? É muito entendendo a concorrência, como que a concorrência também está recebendo esse tipo de feedback de melhoria, ou de um processo até mesmo de elogio dentro do produto, e ficarmos atentos para como essa informação chega, seja em redes sociais ou em canais de comunicação aberto, e com isso também a anteninha ligada para aprimorar todo o conhecimento técnico interno para melhorar o produto, ou o serviço, ou o atendimento. E hoje nós temos várias formas, né, de interagir com o público. Acho que o principal é não deixar de ter essa interação, porque essa interação, ela realmente tem que acontecer, tem que existir essa troca. Um cliente que não tem o retorno de uma dor, ou que não tem o retorno até mesmo de um elogio, ele dificilmente vai voltar a ter ali essa troca de comunicação. Enquanto isso acontece, o cliente ele quer ser ouvido. Após essa etapa de ele não conseguir ter a conexão com a empresa, nós não conseguimos realmente ter o acesso a essa informação. Então, de forma geral, hoje, nós temos um privilégio de termos uma era com muito mais informações, com muito mais acesso a dados, eh, perfil, faixa etária, região, a busca pela interação ela é muito mais facilitada atualmente, e a ideia é conectar todos esses pontos em como que a gente de fato consegue ter a escuta, conseguir ouvir e aprimorar o nosso trabalho, seja com assertividade lá do começo, prospectando o novo público de perfil, conectando marketing, conectando vendas, ou até mesmo dentro de casa, quando a gente já tem todo esse processo de dados bem coletados e como nós fidelizamos a nossa rede de clientes internos. Muito obrigada, pessoal. Esse é um pouquinho mais do assunto que eu tinha para compartilhar com vocês. E caso tenham dúvidas, eu fico super à disposição para sanar aqui.
Jéssica, que palestra legal. Tava até anotando algumas coisas aqui com a Liz. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e pelos conhecimentos. Muito boa mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Vou te pedir a gentileza de ficar um pouquinho lá no chat, lá na nossa plataforma, para conversar com o pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? Combinado. Muito obrigada pelo espaço e um bom dia e boas palestras. Bom dia para você também. Muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!